Existe uma história, uma fábula sobre o trabalho, onde contam que tinha uma carpintaria, né? E nessa carpintaria você tinha várias ferramentas. Então, o que são ferramentas numa carpintaria? Geralmente você tem um martelo, você tem um parafuso, né? Você tem uma lixa, você tem um metro, né? Para fazer a medida, você tem uma serra. Então você tem tudo isso daqui. Aliás, olha só, chegamos em 20 pessoas, hein? Uau! 21 pessoas, 5 da manhã, isso é loucura. É loucura misturada com doideira. E aí, imagina, uma carpintaria você tem várias ferramentas. Você fala, Tiago, o que você vai falar, cara? Você vai falar de ferramenta, carpintaria, 5 da manhã? Calma que a história é boa. Então, olha só, tinha uma carpintaria, tinham várias ferramentas, tá? E aí, essas ferramentas, conta-se que elas estavam brigadas. Você fala, pô, ferramentas brigadas, Tiago, que loucura. Loucura isso, imagina as ferramentas brigadas. Mas calma, você vai entender a lógica aqui, ó. Então, imagina o seguinte, o martelo, ele exerceu a presidência. Então, ele virou presidente. O martelo virou presidente, né, do negócio. Só que aí, todo mundo notificou o martelo e falou, martelo, você que é o martelo da carpintaria, você vai ter que renunciar. Aí o martelo, caramba, por que eu vou renunciar? Eu sou o martelo. E a pessoa, não, você vai ter que renunciar. Por quê? Porque você fica o tempo todo golpeando e fazendo barulho. Olha que loucura. O martelo vai precisar renunciar porque ele fica golpeando e fazendo barulho. Aí o martelo falou, quer saber? Se eu ter que renunciar é o seguinte, eu aceito a minha culpa então, já que eu fico golpeando e fazendo barulho. Mas eu exijo que o parafuso também seja expulso. Por quê? Porque o parafuso ele tem que dar muitas voltas para que ele sirva para alguma coisa. Olha só, aí chegou o parafuso e falou, tá bom então, eu aceito minha culpa, eu vou sair também, mas só saio se a lixa sair. Por que a lixa deve sair? Bom, porque a lixa é muito áspera e ela sempre tem atrito com os demais. Então olha só, o martelo, né, ele golpeava e fazia muito barulho. O parafuso ficava dando volta para chegar a algum lugar. E a lixa é muito áspera e sempre tinha atrito com os demais. Aí a lixa chegou e falou, o quê? Eu vou sair? Então tá bom, então eu saio. Mas se eu sair, eu quero que o metro também saia. O metro, né, aquela fita métrica. Aí o metro falou, tá bom, então beleza. Mas por que o metro tem que sair? Porque ele fica medindo os outros segundo a sua medida, como se ele fosse o único perfeito. Olha essa loucura, você tá rindo aí, né, mano? Olha que loucura, né? Você tá imaginando? E nesse momento entrou o carpinteiro. O que é o carpinteiro? Aquele que vai usar todas as ferramentas. E aí o carpinteiro ele veio, ele botou o avental dele, aí ele pegou o martelo, ele pegou o parafuso, ele pegou a lixa, ele pegou o metro, e aí ele transformou um grande pedaço de madeira numa obra-prima. E aí o carpinteiro veio e fez isso, tá? E aí, quando a carpintaria ficou só, ou seja, quando o carpinteiro foi embora e ficaram as ferramentas de novo, elas se juntaram, e aí veio o serrote, né, o serrote com a palavra, e o serrote disse o seguinte, senhores, obviamente nós temos defeitos. Presta atenção nisso, que é a importância da história, tá? Senhores, obviamente nós temos defeitos. Porém, o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, e sim com nossas qualidades. Isso é o que nos torna valiosos. Não foquem apenas nos nossos pontos negativos. E ele não foca só nos pontos nossos negativos, e sim na utilidade dos nossos pontos positivos. A Assembleia, então, chegou à conclusão de que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para afinar e limpar as asperezas, e observaram que o metro era preciso e exato. E foi aí que perceberam que com suas mentes negativas jamais se poderiam unir e trabalhar em direção a um único propósito. Então eles mudaram suas mentes para pensar em harmonia e se sentiram então uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Vocês pegaram a essência dessa história? Você gostou dessa história? Muito bacana, não é? Então olha que interessante. Então quando você olha para todas essas ferramentas, né? Você vê que todas as ferramentas elas têm um lado muito ruim, né? Elas não fazem barulho, o outro vai medir os outros conforme a sua própria medida, o outro é áspero, é tudo ruim. Aí vem o carpinteiro, usa tudo e faz um negócio incrível. Oh, caraca, olha que negócio incrível. Qual que é a diferença? A diferença é, você pode ficar focando só nos pontos negativos ou você pode mudar de alguma forma o seu jeito de pensar, focar nos seus pontos positivos e agora você tem uma equipe genial. Tá? Então, qual que é a mensagem dessa história? A mensagem é o seguinte, cara. No seu time, muitas vezes, tá? O seu time tem muito atrito porque eles só ficam olhando para o defeito do outro e o outro olha para o seu defeito.
E aí você olha para o defeito do outro, defeito do outro, defeito, e a gente só fica falando do defeito dos outros. Quando a gente decide se unir de forma harmoniosa, e tem duas regras só o Mastermind, quando a gente decide fazer isso de forma harmoniosa, a gente decide olhar para as qualidades que a gente tem no time, e a gente quer a mesma coisa, a gente vai simplesmente mudar a nossa relação para algo muito mais positivo, e a gente vai começar a crescer. Então, quais são as duas únicas regras do Mastermind? Só tem duas únicas regras. Tá? Esse é um pré-requisito, mas existem duas regras. As regras são, você precisa estar num grupo de pessoas que trabalham de uma forma harmoniosa e vocês precisam querer a mesma coisa. Se vocês trabalham de forma harmoniosa e vocês querem a mesma coisa, caraca, vocês estão no Mastermind. Agora, qual que é o ponto? Isso daqui vai elevar vocês, ou se as pessoas que estiverem fazendo parte do seu Mastermind forem pessoas que de fato não têm tantas capacidades, elas vão de fato jogar os seus resultados para baixo. Então você precisa fazer coisas grandiosas com pessoas grandiosas que vão te ajudar a elevar esse time que vocês têm e buscar muito mais resultado. O que vocês vão fazer então hoje? Vocês vão formar o seu Mastermind oficialmente. Como que você vai fazer isso? Tá? Pensa o seguinte, ao seu redor você tem vários tipos